Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout, hoje livre e forte, outro episódio livre e forte. Então, a gente falando novamente aqui de dieta carnívora. E hoje, pra gente estar conversando aqui, então, o Alessandro Medeiros, que é ultra atleta aí, ou triatleta, ou ultramaratonista. Depois você até me explica como que é a definição certinha aí, Alessandro. E a Letícia Moreira aqui, nutricionista do próprio Alessandro. Bem-vindos aí a mais um episódio, pessoal. Obrigada, um prazer estar aqui, como dividir esse conhecimento com vocês, né, o pessoal aí que são os seus espectadores, a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigado vocês. E, Letícia, acho que eu vou começar a fazer uma pergunta para você, porque se é difícil a gente encontrar um triatleta, um atleta profissional, um atleta de endurance que é top ser carnívoro aí, ou que abrace isso, e o Medeiros ainda fez essa última prova total em jejum, né, a prova aí no final do ano, em dezembro, mas o que para mim é mais surpreendente às vezes é entender assim, como que alguém que estudou nutrição, estudou todo aquela pirâmide alimentar antiga, todas aquelas não vou dizer falácia, mas o desenho antigo que a gente escutou a vida inteira, como que você chegou na dieta carnívora, ou mais, como que você chegou na dieta ketogênica, ou, enfim, como que você chegou aqui? Não foi fácil, né, porque passei por toda essa escadinha, passei por todos, por negar o que muitas vezes alguns profissionais também passam, mas eu já tenho 20 anos que eu me formei em nutrição, e eu digo que a obesidade, ela me salvou, porque foi a partir dela, da minha obesidade, que eu comecei a ver que tinha algo diferente, que eu precisava estudar sobre alguma solução primeiro para o meu problema, né? E aí, né, no desenrolar dessa história da minha obesidade, entre a minha obesidade e conhecer as dietas de baixo carboidrato, eu levei um período aí de 8 meses, né, até eu começar a estudar e acreditar que as dietas de baixo carboidrato com mais proteína e gordura animal fossem realmente uma alimentação saudável. E eu comecei a aplicar, primeiramente, em mim, isso há 10 anos atrás. Então, foi logo em seguida que a minha filha nasceu. Eu me vi obesa, me vi doente, e eu comecei a estudar, né, numa área completamente diferente. Eu abandonei a nutrição nesse primeiro momento, fui trabalhar numa área administrativa, e lá que eu tive ali o acesso a conhecer essas dietas de baixo carboidrato. Não era nada sobre a área de saúde, mas eu estudei muito, né, essa parte das dietas de baixo carboidrato e vim vindo, né? Então, primeiro começou com o carb, depois veio a cetogênica, e eu digo que foi um passo muito rápido para vir para a carnívora. Apesar de ainda não ter, na época que eu comecei, ter bem menos coisa do que tem hoje. Hoje tem pouca coisa ainda, mas na minha época tinha bem menos coisa. E ia começar a aplicar isso, né? E, em primeiro momento, ela veio muito como uma dieta terapêutica. Eu nunca imaginava que ela poderia ser uma dieta de alta performance, como o Medeiros, né? Hoje é um atleta carnívoro de alta performance. E foi realmente uma experiência como uma dieta terapêutica, e com resultados muito bons, porque o atleta, principalmente o atleta de endurance, ele precisa estar mais leve. E a dieta carnívora, uma das consequências é a redução de peso, né? Do emagrecimento é uma das consequências. Então, a dieta carnívora surgiu para mim assim, né? Entre aprender, colocar em prática e querer, em primeiro lugar, me ajudar. E aí eu falo que assim, eu comecei comigo, depois eu fui começando com as pessoas, né, do lado. Enfim, o Medeiros chegou ali por mim, não pela carnívora, né, Alessandro? Você chegou por mim pelas dietas de baixo carboidrato, cetogênica, e de repente a dieta carnívora então virou uma estratégia que a gente está utilizando até hoje. E agora, né, sabendo que a dieta carnívora também é uma dieta para atletas, para ter alta performance. Perfeito. Então, na verdade, você dá um pé para fora da sua própria profissão inicial ou do ambiente mainstream
da nutrição fez você buscar caminhos para um problema teu, particular, e foi como você acabou chegando aqui. E, só aproveitando, qual foi a barreira maior que teve na hora de, assim, pô, vamos pegar a ideia de estar comendo a cada 3 horas, uma base grande de grãos, uma base grande de carboidratos, ou aquele medo gigantesco da gordura animal, do colesterol LDL alto. Qual foi a maior barreira para você, vindo do meio da nutrição, conseguir transpor esse ponto? A maior barreira foi eu mesmo. Eu tive que, assim como muitos profissionais, né, eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu tinha estudado por anos, né, porque eu comecei a estudar nutrição há 24 anos atrás. Então, eu fiquei 10 anos fazendo aquela nutrição convencional, então vou pensar 14 anos com um estilo de alimentação onde eu não buscava alternativas, porque uma vez que me falaram que era daquele jeito, né? Só que eu tive essa barreira, como muitos profissionais da área de saúde têm, que é essa desconstrução. Então, a gente precisa ter essa desconstrução, né? Então, eu vim desconstruindo isso dentro da minha cabeça e isso muito buscando conhecimento. Então, eu ouvia, né, o que as pessoas diziam, eu via na prática, porque num primeiro momento eu só mudei né, as minhas concepções com relação à nutrição, eu vi a minha amiga, que na época era minha chefe, perdendo muito peso numa velocidade muito grande. Então, a realidade para mim foi uma coisa que me fez ver que tinha alguma coisa para se estudar, né? E aí eu fui quebrando essas barreiras estudando, né? Eu fui mudando minha forma de pensar. Então, acho que eu talvez eu fui fazendo essas pequenas mudanças, mas sempre com um pouquinho de medo, né? Eu tinha medo também do será, né? Sempre ficava aquele será, será. E eu acredito que as dúvidas é que realmente movem a gente. Porque se existia dúvida, eu ia procurar. Eu ia procurar um artigo que me desse segurança para poder aplicar aquilo né, no meu paciente, enfim. Então, eu acredito que essa foi uma barreira. Mas, a primeira barreira de todas. Mas eu acho que a barreira principal que hoje eu enfrento dentro da minha profissão é justamente as instituições, né, que movem aí a parte da nutrição, como, por exemplo, o Conselho de Nutrição. Eles ainda, né, me questionam muito sobre as minhas condutas nutricionais. Então, ainda existe essa barreira também, né? Colegas de profissão ainda, porque nós ainda somos poucos. Você imagina, se hoje são poucos nutricionistas que atuam com dietas de baixo carboidrato, você imagina há 10 anos atrás, era muito menos. Então, ainda tem uma barreira dos profissionais né, do meu meio, dos meus colegas, né, e também dos médicos, né, dos profissionais da área de saúde em geral. Mas, assim, por isso que a gente sempre traz ciência, né? A gente mostra a realidade hoje do Alessandro e a gente quer trazer isso também para uma realidade científica, que é justamente para aquele ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Então, ou seja, que essas barreiras elas sejam quebradas por muitos profissionais. Eu acho que essa história, né, esse círculo onde eu precisei quebrar, né, onde os meus colegas precisam de quebrar e onde as instituições que entram, né, como responsáveis aí pela ética e tudo mais. Então, é uma coisinha de cada vez. Eu acho que antes era muito pior, hoje já está um pouco mais fácil, mas apesar de que a gente ainda está caminhando. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho para falar de uma novidade da Roundabout. Em parceria com o Instituto Mises Brasil, nós lançamos o curso Economia para Não Economistas, do professor Adriano Paranaíba. O professor Adriano vocês já conhecem, ele já esteve aqui na rádio, é uma das principais referências em liberalismo e, em particular, em escola austríaca do Brasil. E nesse curso, Economia para Não Economistas, a gente explora os conceitos econômicos fundamentais
não só para quem quer compreender os fenômenos econômicos, mas para quem quer aplicar os conceitos à sua área de atuação. A gente trata de escassez, forças de mercado, intervencionismo, o processo inflacionário, bancos centrais, mercado financeiro, é muita coisa. Também oferecemos aulas extras específicas para profissionais, médicos, advogados, profissionais da área de transporte e urbanismo e profissionais do mercado financeiro. Acesse agora o link na descrição e conheça o curso Economia para Não Economistas. Agora, de volta ao episódio. Não, a situação realmente é bem diferente. Eu lembro quando eu entrei nessa, eu também entrei mais ou menos 10 anos atrás, e no meu caso foi um pouco antes da minha primeira filha nascer. E eu entrei via o Mark Sisson, né? Então, tinha aquele blog dele famoso lá, o Mark's Daily Apple, e eu vi uma entrevista dele numa rádio, um programa, uma rádio financeira, ele deu uma entrevista, enfim, foi onde eu cheguei aqui, e eu cheguei atrás de estar buscando performance, que eu estava no final dos 30 anos, e eu lembro que assim, eu voltava de jogar a liga de squash em Boston, eu lembro de voltar para casa, e meu joelho inflamado, meu tornozelo inflamado, e isso que me levou a buscar, eu já estava no final dos 30, e eu pensava assim, acabou a minha carreira de jogador amador aqui, jogando em alto nível, mas acabou, porque não dá mais para conviver com essa dor. Como que eu vou fazer para seguir? Daí foi onde eu acabei chegando no Mark Sisson lá atrás, e realmente era, sim, não tinha muita informação naquele período, né? E, Alessandro, como que você chegou nesse caminho? Foi algo parecido com isso que passou comigo, mas logicamente você trabalhando em outro nível, e como que você chegou na Letícia também? Você chegou a ler o livro dele? O primeiro livro que eu li nessa jornada aqui que eu digo foi o que ele foi, o Primal Blueprint. O Primal Esse Blueprint. foi o primeiro, e daí você Yeah. absorve parte das coisas. Ele naquele momento ele ainda não tá low carb, né? Ele já tá muito menos carb do que o normal, mas ainda não é algo totalmente low carb, e daí ele mesmo é um processo, você vai acompanhando, né, ao longo do tempo, e daí depois você chega no Saladino, você chega no Sean Baker, você chega, enfim, e várias outras figuras. Mas você, como é que foi essa chegada aí, Alessandro? Um dos pioneiros aí, o Mark Sisson, né? A minha chegada foi assim, eu vi uma foto minha numa prova, né, e me questionei como eu ter treinado tanto por uma prova, ainda estava inchado, né, cara? Tava ainda... A Letícia fala que eu tava fofo, né? Mas eu tava ali com uma protuberância abdominal, aquilo me incomodou muito numa foto. Aí eu comecei a me questionar, né, cara? Eu falei, cara, como é que você treina tanto por uma prova e ainda tá assim, inflamado, né? Mas o que a Letícia falou é isso mesmo, são os questionamentos, e a gente brinca muito e fala que a gente saímos da Matrix, né, cara? O filme Matrix é um paralelo ali muito bacana de tudo que a gente fala, né? Tudo que a população se alimenta hoje. Eu falo quando eu vou no mercado, é igualzinho, parece aqueles números caindo ali, o carrinho de cobra das pessoas. Eu falo, cara, olha quanto lixo, cara, que as pessoas não comem mais comida, né, cara? Mas foi por um acidente mesmo. Aí eu comecei a ler aqui, né? Como eu moro nos Estados Unidos, como a gente estava conversando, você mora em Boston também, as coisas apareceram mais rápido, né? Aí foram me mostrando inflamação em atleta, diminuir os carboidratos, aquela coisa toda, principalmente os suplementos esportivos aí, que é dito como fundamentais aí para a performance humana, e a gente já jogou isso por terra, né? E depois, cara, é voltar a estudar aí evolução, né, cara? A gente, quando começa a entender lá como nós chegamos aqui, aí mesmo que a ficha cai, né? Aí foi por aí que despertou tudo. Aí a Letícia veio nessa onda aí, né? Eu conheci o trabalho dela no Brasil, aí a gente trocou mensagem, e a partir daí nós começamos a trabalhar juntos e a descobrir essa nova, mais antiga estratégia carnívora, que é a dieta, o pessoal fala, a dieta da moda, é a mais antiga de todas, né? A mais antiga moda que existe, né? Sim, é. E aí a gente está quebrando barreiras, né, cara? A gente está conseguindo aí abrir a cabeça das pessoas, ajudar as pessoas no entendimento melhor de comida de verdade, né? Então foi por aí, foi um caminho desse, né? Questionamento, visualização primeiro, né? Vi que eu estava doente, eu era um atleta doente, como eu falo, né? Eu era um atleta doente, e aí olhei, corri atrás, estudei, continuo estudando e começando a aplicar isso daí e melhorando na performance. É interessante porque a história, né, é sempre assim,
a gente começou a estudar por uma questão nossa, né? Então, assim, eu pela obesidade, o Alessandro por essa inflamação, né? Querer melhorar. Então, com essa busca, e a gente consegue sentir isso no nosso corpo, né? A gente consegue sentir não só em questão física, mas em questão mental, social, né? A gente começa a ter essa percepção e aí a gente parece que descobre, né, o mundo ali e a gente quer trazer isso para as pessoas. Não é muito fácil porque você quebrar aquilo que já vem seguindo de muitos e muitos anos, né, lá da década de 70, com toda a modificação da alimentação, não é fácil. Então, exige da gente, né, coragem e levar isso para frente, né, porque a gente, no começo, eu acho que a gente tinha mais, né, Alessandro, mais hater. Agora a gente não tem tanto, a gente tem os outros, mas por quê? Porque além da gente falar sobre isso, a gente mostra a realidade do Alessandro e não só do Alessandro, mas de várias pessoas que estão vindo atrás. Então, quantas pessoas se inspiraram no Alessandro? E, assim, não são só atletas, a gente vê pessoas de todo tipo, né? Crianças, mulheres, pessoas mais velhas, se inspirando na história do Alessandro e vendo o quanto elas estão melhorando nos aspectos de saúde, né? Então, é um caminhar muito, muito legal que a gente teve a partir de um problema que nasceu da gente, né? Que teve essa virada de chave para a nossa saúde, principalmente. Não, é impressionante o que o N igual a 1 tem feito diferença, né? Várias pessoas estão retratando o que elas mesmas estão passando, a experiência própria delas. E isso sendo, assim, não é um estudo, não é um double blind, não é o estudo feito. Sim, mas olha aqui, como o Alessandro falou, a gente só tem aí alguns milhões de anos de evolução para ver, a gente estar olhando. Então, a gente não precisa também seguir todos os caminhos padrões aí no sentido desse N igual, fazendo N igual a 1 e não só seguindo os estudos científicos. Mas, Letícia e Alessandro, qual é o backlash maior que vocês recebem aí no dia a dia? Eu imagino que dos atletas deve ser algo menor do que, por exemplo, da comunidade médica, da comunidade de nutricionistas. E eu digo dos atletas porque a gente, enquanto atleta, você está sempre buscando a solução. O que é que funciona para você? Eu lembro lá, 10 anos atrás, quando eu fiz a dieta do Mark Sisson pela primeira vez, e eu comia muito pão. Não era que eu comia doce, eu nunca bebi, eu não tinha... Tinha vários vícios que eu não tinha, mas eu comia muito pão, eu achava uma delícia pão. Então, só de parar isso, eu lembro que assim, eu não sentia mais meu joelho, eu não tinha mais o joelho inflamado. Então daí você começa a falar assim, pô, eu não vou mais não vou fazer esse caminho. Mas como é que é o backlash aí no dia a dia, Letícia? Onde vocês sentem mais isso? Eu acho que é pelos atletas, né, Alessandro? Dos atletas mesmo. Assim, a gente tem muitos médicos nutricionistas, mas assim, sempre que a gente coloca alguma coisa do Alessandro, ou que ele fez em jejum, ou ele fez em carnívora, aí, e assim, não dentro do nosso nicho, tá? Vamos pensar assim que a gente, né, tem ali o Rodrigo da Free Sport Magazine, que ele sempre coloca ali alguma reportagem contando da história do Alessandro, ali chove muitos atletas que, primeiro, que não conhecem a história do Alessandro, que não conhecem como que é a abordagem, mas sempre criticando. Eu vejo mais isso dos atletas do que dos próprios profissionais. Eu não sei se o Alessandro concorda comigo. Não, sem dúvida nenhuma, né? Porque existe a seita, né, cara, como a doutrina, né, do carboidrato para os atletas, essa coisa assim é muito forte nos atletas. Até mesmo eu, na minha trajetória, eu também, foi difícil eu tirar também essa percepção, sabe? Essa coisa de, cara, será que eu vou tirar isso daqui, eu vou quebrar, eu vou me machucar, enfim. Eu tive esse medo também. Mas é muito mais enraizado, sem dúvida nenhuma, nos atletas amadores, profissionais, então nem se fala. E a comunidade médica, a comunidade de saúde, né, eles procuram tentar entender melhor, assim, né, e a gente, graças a Deus, já mudou a cabeça de muitos,
muitos profissionais da saúde aí em relação a isso, graças a Deus. Porque eles são os formadores de opinião, né? Você vê um médico falando mal da carne online aí, faz um estrago muito grande, né? Na percepção do público em geral. As pessoas levam aquilo ali como uma coisa até de religiosa. O médico cardiologista falou que a gordura faz mal. Pô, se isso cai na cabeça do indivíduo, causa um estrago muito grande, né? E vai deixando de... A gente está tentando desconstruir, né, o pensamento das pessoas, e os médicos profissionais da saúde, principalmente os médicos profissionais de nutrição, quando chegam e falam mal de um alimento natural do ser humano, fundamental, isso daí é um impacto muito grande. Até a gente tirar essas coisas da cabeça da pessoa demora. Um ponto que eu tenho visto, assim, da comunidade médica, um ponto muito negativo, o cara fala, não, mas como que você vai viver com o LDL nesses números que você tem, desse tamanho que você tem? E eu vejo que, assim, às vezes os caras ficam chocados mesmo, e falam assim, não dá para seguir esse caminho. A ponto que, assim, a gente tem na população americana, todo mundo acima de 40 anos toma estatina, né? Então, eu ainda vejo, assim, no dia a dia, a comunidade médica, talvez não a comunidade médica focada no esporte, mas a comunidade médica focada só na saúde do dia a dia, ainda, assim, um pé muito atrás com relação a consumir mais carne vermelha, consumir mais gordura animal, mais do que cortar o carboidrato. Assim, o que eu mais vejo é o medo da gordura animal na comunidade médica e no dia a dia. E essa questão do LDL, então, toda hora, 5 minutos da conversa, você entra nessa conversa, nesse papo já. É o primeiro, né? Sempre. Mas, assim, é o que eu falei no início, né? Eu também tive essa resistência. Quando me falaram sobre dieta low carb, que tinha mais consumo de proteína e gordura, foi a primeira reação. Mas e o colesterol? Eu acho que não precisou nem de 5 minutos de conversa. Foi o primeiro minuto da conversa, né? E depois, quando você vai estudando sobre o colesterol, porque o que passa para a gente na faculdade, o que nos ensina por um longo período, é que o colesterol vai te matar do coração. E aí a gente começa a ver a história, a gente começa a ir pro lado, né, diante, a gente começa a perceber que a partir do momento que se tira a gordura da alimentação, a gordura animal, a população adoece ainda mais. Então, uma coisa que não faz muito sentido. Aí você começa a pegar o seguinte, a população não está comendo mais carne, a população está comendo menos carne. Então, o problema não é a carne. Então, quando a gente começa a cruzar esses dados, eu acho que, no mínimo, tem que vir uma dúvida na cabeça dos profissionais da área de saúde, né? Então, depende, assim, muitos têm medo, principalmente quando pega o exame, até, inclusive, eu acabei de atender um paciente agora, ele falou, meu colesterol tá alto, fui ver, não estava alto, né? Porque não é o colesterol o grande vilão. A gente tem que mudar, vamos pensar assim, a questão do nossos exames, né? O colesterol não é o nosso vilão, mas o triglicérides é o nosso vilão. O triglicérides é uma gordura que ela aumenta muito se a gente tem um consumo muito exagerado de carboidrato. E com isso aumenta os processos inflamatórios. Aí, tendo um processo inflamatório no seu corpo muito grande, aí o colesterol vai ter o problema. Só que a dieta da população, por um bom período, né, a maior parte desse período foi rica em carboidratos, principalmente carboidratos simples, aí a gente tem que ter medo do colesterol, óbvio, uma pessoa que está extremamente inflamada. Agora, volta ali para uma dieta carnívora. Infelizmente, a gente ainda não tem um tempo né, bom aí de estudos e tudo mais, mas quando você pega um exame de um paciente em carnívora, você tem que ter uma visão completamente diferente de referência. É diferente. Então, quando uma pessoa busca um profissional da área de saúde e quer fazer carnívora, ele tem que ir num profissional que entenda de leitura de exame, que entenda que o colesterol não vai matar ele do coração, né? Ele tem que buscar alguém que vai entender sobre a dieta, porque o que se ensina na faculdade é as dietas convencionais. E aí ensina a referência de exame também de acordo com as dietas convencionais, e aí fica esse medo, né? Então,
Se a gente troca o quedo do colesterol mais o quedo do triglicéridos, aí sim a gente vai ter uma saúde melhor dessa população, porque o colesterol não é o grande vilão. O colesterol não é, ele só se torna vilão se você está numa pressão inflamada. Mas o colesterol, ele participa aí de várias funções no nosso corpo, nas membranas celulares, para a produção hormonal. O nosso cérebro tem uma predileção para as gorduras. Então, a gente precisa do colesterol. Inclusive, só nos tornamos humanos porque a gente começou a comer mais gordura animal. Então, tudo isso não tem como saber de nutrição se a gente não volta para a história, se a gente não acompanha esses gráficos, né, para a gente poder fazer essas cruzadas aí de informação e entender que o problema não é gordura, o problema é os industrializados, os produtos processados que estão nos causando doença. E a gente vê hoje em dia, o Alessandro estava falando de você vai no supermercado, você chega no supermercado assim, basicamente a maioria dos produtos industrializados, o que são? É açúcar, farinha de trigo e seed oils, né? Algum tipo de óleo vegetal da pior qualidade possível que você possa imaginar. Então isso é uma bolacha, isso é... Enfim, a maioria dos produtos... Tá inserido, né? Então, assim, é uma bomba que a pessoa está comendo o tempo inteiro e a pessoa não está saudável do ponto de vista metabólico, está cheio de inflamação, e daí sim, algum marker desse, como por exemplo a marcação do LDL alto, uma pessoa que está totalmente não saudável, é diferente de alguém que está metabolicamente saudável, né? Não está inflamada. O público em geral, para as pessoas terem um entendimento melhor, assim, não se aprofundar muito nessas questões científicas, né? Que muita gente não quer saber de estudos, né, cara? Não quero saber de estudos, né? Mas aí a gente tem que ir numa forma de falar mais popularmente, né? Vamos colocar assim, o colesterol como exemplo, né? Vamos lá. O colesterol, a maioria é produzida pelo seu fígado. Como é que, sei lá, quem foi que nos criou, colocasse um órgão produzindo uma coisa que ia te matar, cara? Tipo assim, não faz sentido, né? Então, são coisas assim que a gente vai falando, como a Letícia falou, o triglicéridos é mais importante até do que o LDL, né? Então, o entendimento aí da natureza humana, cara, que está faltando, né? Então, é preocupante isso daí, porque o único ser vivo que mudou sua forma de se alimentar durante os séculos, durante as evoluções, fomos nós. O leão continua comendo a mesma coisa, a girafa a mesma coisa, o peixe continua comendo a mesma coisa. Só o ser humano que mudou a sua alimentação. E aí o problema é de um alimento ancestral, que é a carne, né, que está causando os problemas das doenças atuais. Hoje é ridículo pensar assim, né? Então, as pessoas não pensam dessa forma, né, cara? É triste, né? Não, é realmente uma barreira, e por isso que o trabalho que vocês dois estão fazendo é tão importante de tá não só testando em vocês mesmos, mas tá popularizando isso, mostrando os resultados. Então, isso é fundamental. Assim, a ilustração empírica, às vezes, ela é muito importante para as pessoas. A própria Letícia falou que começou olhando a amiga que trabalhava do lado dela, né? Então, acho que sem dúvida é o caminho. E, Alessandro, quando você começou, eu entendo que para você também foi um processo gradual de ir para alguma coisa mais paleo, para depois mais cetogênica, para depois chegar na carnívora. Quais foram os principais benefícios que você sentiu aí no dia a dia ou na implementação, na tua performance também? Como que foi a evolução do como você se relacionava com o seu corpo aí nesse período? Eu tive a sorte e o azar mundial de eu ter, na mesma época, eu ter caído na pandemia, né? E me deu tempo aí e tranquilidade de fazer essa transição. Aí eu comecei, sim, como você falou, com uma paleo, logo depois eu fui para uma low carb e logo fui para uma cetogênica e caí na carnívora e achei, assim, fantástico. Mas os benefícios, como você falou, você jogava aí o seu badminton, que você falou, squash, yeah. E sentia dores, né, cara, musculares ali. Então, quando eu comecei a tirar todos os industrializados, como a gente falou agora, que o mercado hoje, 99% é industrializado, não existe muito açougue e feira hoje no mercado, é tudo encaixado, né, colocado dentro de latas e caixas. Quando eu tirei isso tudo da minha alimentação, a minha inflamação também ela foi diminuindo. Eu fui ficando menos inflamado.
Então eu treinava num dia, no outro dia eu já estava pronto para treinar outra vez e mais forte ainda. Isso daí me fez questionar, falou, pô, então acho que eu estou indo para o caminho certo. Aí veio depois, como bônus, a definição muscular, né? Como eu falei aí há pouco num podcast, eu tenho uma definição muscular hoje que eu não tinha nem com 18 anos, né? Uma qualidade de massa muscular melhor, uma pele muscular, uma pele melhor, né, cara? Uma textura, um visual melhor. Então, quer dizer, você vai colhendo todos os benefícios. Além, é óbvio, da performance, né? Quando eu me alimentava estritamente seguindo as diretrizes nutricionais e esportivas, com muito carboidratos, produtos esportivos, né? Eu não tinha uma performance como eu tenho hoje. Né? A performance que eu tenho hoje não se compara quando eu era atleta há 20, 30 anos atrás. Então, desses 6 anos para cá, a gente vem colhendo aí pódios em provas, ganhando campeonatos que a gente não tinha quando se alimentava com altos carboidratos. Esse é o maior exemplo, né? O maior exemplo que a gente pode dar é esse, né, cara? Sim, o resultado te permite treinar melhor, te permite recuperar. Eu senti muita diferença na recuperação, então eu consegui treinar dias seguidos, algo que eu já não estava conseguindo fazer no final dos 30 anos. E eu tava achando que não eu tô ficando mais velho. E daí agora, já com quase 50, eu consigo jogar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias seguidos. Antigamente eu não conseguia. Você continua se alimentando da mesma forma, né? Bacana. Porque o efeito é demais, né? Assim, o que você gosta é da prática esportiva. Como que eu não vou continuar fazendo isso? O trade-off é demais. Lógico que tem dias que a gente tem uma recaída, a gente faz alguma coisa errada de vez em quando, mas eu digo que é algo que pra mim jamais abandonarei. Vem muito essa pergunta para mim: quando é que tu vai parar de fazer essa dieta? Parar? Por que eu vou parar? Não tem sentido. Como você falou, eu não sou xiita, a Letícia sabe muito bem disso. Quando eu estou em off-season, né, fora de prova, preparando para prova, eu tenho as minhas, não falo nem recaídas, não. Eu experimento outras coisas também, não sou xiita, né? Xiita que fica ali muito em cima, não tem muitos anos de vida, né? Com certeza, com certeza. Eu vou aproveitar esse ponto que você está falando de tentar outras coisas. E o Paul Saladino mesmo, depois que ele escreveu o Carnivore Code, tudo, e o que a gente vê aí nos últimos 3 anos é uma mudança dele, saindo basicamente do carnívoro cetogênico total. Tudo bem, ele sempre incluindo muitos órgãos, tudo, mas ele trazendo mais carboidratos para a dieta dele aqui, principalmente através de mel e frutas, né? E ele falando de alguns problemas, por exemplo, na absorção de electrolytes, como que a gente fala em português, dos sais minerais, Isso, dos sais minerais, tudo. Não sei, como que vocês têm lidado com isso? Como que tem sido aí no dia a dia? Vocês têm sentido alguma diferença? Algum desses hurdles que o Saladino falava? Ele falava, por exemplo, como ele não conseguia consumir todos esses eletrodos ou criar tudo isso, ele tinha muito problema de cãibra. E ele também é uma pessoa super ativa, também pratica muito esporte. Como que vocês levam aí em consideração esses pontos dele com a experiência de vocês dois aí? Eu acho o Paul Saladino um cara excepcional, sabe? Principalmente na questão que ele batalha aí contra os processados, os óleos de semente, né? Eu acho ele fantástico. Mas o grande erro dele, na época, quando ele saiu aí, falando, introduzindo mais carboidratos, ele não suplementava direito sais minerais, porque eu sou um cara muito mais velho do que ele, a minha atividade física é o triplo dele, o quádruplo dele, e nunca tive nenhum problema de cãibras, de falta de sais minerais, pelo contrário, né, Letícia? Em todas as nossas provas eu nunca tive problema quanto a isso. Então eu acho que ele não fez direito, mesmo com toda a sabedoria dele, ele não soube levar isso melhor e entrou para esse lado. E a minha crítica é o seguinte: hoje em dia as frutas, né, as frutas hoje são modificadas. As frutas hoje não são como quando era antigamente, né? Hoje, a minha filha, quando compra morango aqui, cara, e eu roubo o morango dela, cara, parece impressionante. Açúcar puro, cara. É muito doce. Eu não lembro da minha época de moleque, lá com 17, 18, 13, 14 anos, de ter uma fruta tão doce, cara. A manga ali, que se aproximava um pouco melhor. Mas hoje as frutas estão muito modificadas geneticamente para ter essa doçura toda e ser consumida a mais, né? Aí que dá o problema, né? Porque, como você sabe, 86% da população americana está metabolicamente doente.
Então, 86% da população americana, se seguir a dieta dele comendo mais frutas e tal, está estrepada. Você concorda comigo? Eu acho que não é por aí. Então, acho que se ele explicasse isso melhor, né, uma pessoa saudável, que são poucas hoje em dia, infelizmente, aí sim pode introduzir mais frutas, mais mel, né? Ele é defensor do mel. Mel é açúcar para mim. Mel, eu não defendo açúcar. Eu não defendo mel na dieta carnívora. Eu acho que não é por aí. Mas de vez em quando comer um mel não vai te matar, né? E voltando na evolução, os caras, nossos ancestrais, para pegar o mel, pô, os caras pensavam 2 vezes, né, meu irmão? 2, não, 3, 4, 5 vezes para levar as picadas que ele levava, Brasil. Putz, não. Era uma luta, os caras pensavam vários dias. Era assim, aquilo ali era fonte de energia para vários dias, mas, cara, eles pensavam 3, 4 vezes para ir para cima daquelas abelhas lá, vespas, sei lá o que eles comiam, né? Mas, enfim. Mas sim, eu continuo admirando o trabalho dele, acho que é por aí mesmo, se alguém. Mas acho que ele errou, teve essa falha. Não sei você, Letícia, o que tu acha? Eu acho assim, né? Eu também gosto muito do trabalho do Paul Saladino. E ele tem uma estrutura corporal, ele é magro, com uma massa muscular grande, não tem doença metabólica, tá comendo comida de verdade, que é o que a gente defende, né? Como o Alessandro disse, né, 80% aí da população está metabolicamente doente. Então, a população precisa ter uma redução desse consumo de carboidrato, né? E tem uma frase do Alessandro que eu adoro, que é aquela, né? A carnívora é para todos, mas nem todos são para carnívora. Mas por uma questão de adesão, né? Então, eu falo que o Alessandro, ele é extremamente disciplinado. Ele fala que ele sai de vez em quando, mas essa saída de vez em quando é mínima, né? Num momento muito específico. Então, assim, eu vejo hoje que a oferta de alimentos é muito grande. Então, para muitas pessoas, é muito difícil se manter, às vezes, só comendo, digamos assim, ou só carne bovina, né? Fazendo uma laio, ou né, as carnes no geral. Então, acho que a oferta está muito grande. As pessoas têm um pouco dessa questão desse mimimi todo, de, eu não consigo, né? Então, coloca isso na cabeça. Então, é melhor de que seja feito com comida de verdade, né? Mas eu acho que, como a gente faz, né? Eu hoje atuo com low carb, cetogênica e carnívora, sempre debandando aí para carnívora. Mas se o meu paciente não está conseguindo aderir, eu prefiro que ele coma um pouco de fruta, que ele coma ali os vegetais, né? Se ele não tiver com nenhum problema metabólico, tudo bem comer o mel, mas como o Alessandro falou, o mel não é assim. Você pode comer a reviria, como se não houvesse amanhã, né? Então, esse conceito dele é um conceito que a gente gosta, né? Eu acho que é bacana falar da comida de verdade, mas eu acho que ele teria que ter esse adendo, né? Talvez ele não conseguiu levar isso como estilo de vida e aí mudou ali no meio do caminho e falou que todo mundo também tem que fazer essa mudança e falando de coisas muito individualizadas, né? A questão da tireoide que ele falou. Não é todo mundo. Eu tenho situações de saúde que não é por causa da minha dieta, né? Mas é por causa de situações. Tem pessoas que têm uma genética para alguma coisa. Por isso que você tem que ter uma pessoa que vai saber fazer esse manejo direitinho desse processo da alimentação. Então, eu acredito que ele só não conseguiu aderir à dieta carnívora. Perfeito. E falando aí, até o Medeiros comentou, talvez ele tenha feito alguma coisa errada, pouco consumo de sal no final do dia. E isso é algo que eu vejo muitas pessoas que vêm para dieta carnívora, principalmente, continua aquele mito do sal na cabeça, a gente falando daqueles mitos antigos. E ao reduzir também os carboidratos, que eles precisam de sal para ter sabor, a pessoa também não acaba não suplementando com sal, não sei nem se pode dizer que é suplemento, é um complemento da dieta, né, quase, não colocando sal. Mas queria perguntar pra você, quais são os erros, fora o sal, que você vê o pessoal cometendo na hora de implementar uma estratégia carnívora? É muito também aquele comer só muita carne magra, não comer gordura suficiente, ou uma quantidade, ficar com medo, igual se falava antigamente, a dieta da palma da mão, então vou comer só um bifinho da palma da mão e não vou comer até eu ficar saciado.
Quais são os pitfalls principais aí que você vê no dia a dia das pessoas que estão implementando? O principal, para mim, é a hidratação. Então, as pessoas acham, você está hidratando todo, toma 5 litros de água. Eu falei, não é água. O que você tem? Sódio, potássio, magnésio. E as dietas de baixo carboidrato, por elas fazerem ali a insulina ficar mais baixa, insulina mais baixinha, a gente tem a perda de xixi, perda de suor, com isso vai esses eletrólitos. Então, na carnívora, a gente precisa fazer reposição de minerais, né? Esses sais minerais. O Medeiros tem uma particularidade que ele perde muito sódio, isso é uma particularidade dele. Então, a gente sabe que tem que aumentar no consumo ali de sódio. Então, essa questão dos minerais, elas são um ponto fundamental. E esse é um erro crasso. Porque às vezes a pessoa só toma água, ela dilui ainda mais, aí ela começa a ter aqueles sintomas, né, da gripe cetogênica ali, e aí acha que é a dieta que não está funcionando. Quando, na verdade, é porque ela tem medo de colocar sal e não está fazendo essa reposição. O outro ponto que você disse aí é o medo da gordura. Então, as pessoas com medo de comer gordura, seja por conta do colesterol, seja por conta do ganho de peso, né? Que vai ter mais caloria, as pessoas fazem aquela dieta magra. E isso pode levar até a pessoa ficar com a imunidade baixa, intestino preso. Porque eu preciso de fibra. Não, você precisa de gordura, você precisa do ácido tírico, que tem na manteiga, por exemplo, que vai te ajudar a produzir a microbiota mais adequada. Então, talvez esses dois erros, para mim, da dieta carnívora, sejam os principais, né, que as pessoas cometem, e mais um que é comer pouco. Né, Alessandro? As pessoas, às vezes, se perguntam, quando você está comendo, estou comendo 100 gramas de carne. Come mais, né? Aumenta no consumo da carne, porque aí você vai ter o aporte realmente nutricional para poder ficar adequado para o dia a dia. Talvez esses três, assim, que eu consigo eleger aqui, não sei se ele tem algum extra. Sim, não, é esses três mesmo, mas o mais comum na nossa a prática aqui é essa pessoa não comer muito mesmo, porque o alimento base animal, ele nutre muito rápido, né? Ele sacia muito rápido, né? Então, no início, as pessoas tendem a comer menos mesmo. Mas aí a nossa orientação é que ela melhore essa porção aí, no caso, né? Hoje, eu me alimento basicamente só olhando o prato ali, eu já sei ali mais ou menos o que devo comer, sabe? É muito instintivo isso. Mas no início, essa é um erro muito grande das pessoas não comerem tanto adequadamente. Sim, e esse é um desafio. A gente tá falando 10 anos atrás, tinha menos informação ainda, Letícia, mas acho que uma característica também, 10 anos atrás, a gente quase só tinha homens falando nesse espaço. E daí, uma coisa que eu achei muito legal nesses últimos 4, 5 anos foi, assim, a entrada massiva de mulheres nesse movimento. Muitas mulheres com o desmame da pílula, outras vindo no caso da menopausa, outras no caso de buscar uma melhor fertilidade. E o meu entendimento é que as mulheres padecem mais ainda dessa questão da quantidade, né? Da quantidade e o medo da gordura. Sim, as mulheres hoje tem mais mulheres falando mesmo, né? Quando eu entrei, realmente, você está falando assim, eu estou só lembrando dos homens falando, né? Tem pouquíssimas mulheres. E isso vem sempre com esse medo, né? Nós mulheres ali, não pode engordar, tem que emagrecer. Então, foram coisas que foram sendo quebradas também pra gente, né? Come mais que o homem, né? E muitas vezes, no processo mesmo da dieta mais cíclica ali para a mulher, né? No período menstrual dela, às vezes ela vai ter que comer mais mesmo, vai ser melhor para ela. Então, isso eu acho que essa entrada da mulher, isso abre também as possibilidades das condutas nutricionais para esse público, porque o homem tem ali a testosterona, que sempre fica estável, né? E a gente, com essas oscilações hormonais aí, cada semana é um tipo de hormônio, então isso é muito interessante para se criar protocolos de atendimento também para nós mulheres, né? Com situações um pouco diferentes, né? De homens. Eu vejo que os homens têm uma tendência a terem
uma estabilidade maior na dieta do que as mulheres. Então, chega ali perto do período menstrual, muitas mulheres dizem, quero um doce, quero alguma coisa. Aí, nessas horas, a gente pode até lançar a mão ali de uma fruta. Então, ou seja, dá para a gente trabalhar. E eu gosto muito dessa ideia, né, de mais mulheres participando aí dessa revolução, digamos assim, da nutrição. Voltando ao antigo, né? Voltando ao antigo. Não, mas perfeito. Medeiros, como que é a tua dieta hoje? A gente sempre fala que a dieta carnívora é meio um guarda-chuva de opções ali embaixo. Como é que tá? Você só come carne de ruminante? Você tá incluindo também lácteos na tua dieta? Enfim, me explica aí como é que é a tua dieta carnívora. A gente tem uma nomenclatura, a Letícia tem uma nomenclatura muito legal, fala treinamento nutricional, né? Treinamento nutricional acompanha o meu treinamento físico, meu treinamento para ir para as provas, né? Então, exemplo agora, a gente vai para uma prova em maio agora. Então, nós há pouco descobrimos, como nós fomos no Mundial, que 3 meses de jejum, 24 horas para mim, funciona bem, tá? Funciona bem até a gente chegar ali próximo da prova, quando a gente faz uma hiperalimentação ali, uma semana antes, ali, alguns dias antes. Isso a gente aprendeu agora, que para mim funciona muito bem. A gente prioriza ruminantes, né? A Lion Diet, né? No caso, boi, cabrito, né? Cabra, né, Letícia? Cabra, cabrito. Cordeiro. Cabrito, cordeiro, isso. Mas aqui eu basicamente como carne bovina. Não encontro essas peças de outros animais aqui, como você sabe, nos Estados Unidos é muito caro, né? Então eu priorizo carne bovina mesmo. Então, aí quando acabou a prova, a gente vai lá e começa a retornar com café da manhã, almoço e janta, e isso daí vai diminuindo até a próxima prova que a gente vai fazendo. Entende? Então, ela não é nada ingestado. Mas você chega a incluir ovos também, lácteos ou não? Só o ruminante mesmo? Isso, basicamente carne bovina, isso. Os lácteos são a manteiga, né? A manteiga entra como um aporte calórico e para a gente entrar mais em cetose, né? Porque a gente está tentando procurar aí 70% gordura e o resto proteína, né? Então a gente tenta trabalhar nessa margem aí de macronutrientes, né? Então aí acabou uma prova, aí eu volto a me alimentar com vísceras, mais ovos, muito raramente eu entro com queijo, leite, né? Então flutua bastante, não tem nada engessado, mas agora eu estou fazendo jejuns de 24 horas e me alimentando basicamente de ruminantes. Né? De ruminantes, incluindo órgãos ou não? Inclui órgãos também, Fígado, coração. Fígado bovino, coração, isso. Basicamente aqui eu como mais coração, fígado bovino. Fígado bovino, que eu encontro mais aqui. E a suplementação aí de sais minerais, né? É isso que eu faço. Não tem segredo. Muito legal. E Letícia, eu entendo, você tem outros atletas que você segue também, todos eles em endurance, ou você tem outros atletas também que estão focados em esportes talvez de mais explosão, alguma coisa? E como que é a introdução dessa dieta com eles? Eu tenho bastante atletas em endurance, sim, mas eu tenho muitos atletas de musculação também, para ganho de massa muscular, né? Tenho atleta... Como é que é aquele cavalo? Como é que chama aquele esporte? Que dança em cima do cavalo? Não, que Não. pula. Só equitação. Equitação, tem um atleta de equitação também, mora nos Estados Unidos, é uma mulher também. Então, assim, eu tenho bastante atletas, né? E, assim, todos eles, tem atleta de caça também, lembrando agora. E o foco é sempre na melhora da composição corporal, né? Que é o nosso principal emagrecimento, ganho de massa muscular. No caso, né, da equitação, desse atleta de caça que eu tenho, é para também ter um foco, né, ali, o de caça é muito interessante. Isso que você está falando foi o efeito colateral inesperado que eu recebi quando eu comecei a dieta cetogênica, no caso, antes de chegar na carnívora, foi perceber o quanto melhora o teu foco. Eu gosto muito de ler, eu acordo cedinho para ler, e daí de repente eu percebi que eu estava lendo o dobro do número de páginas. Eu imagino que isso até para o Medeiros também, o foco durante a prova é fundamental. Então, assim, hoje eu tenho
Olha, por incrível que pareça, né, Alessandro, o nosso maior público são pessoas que querem mudar o estilo de vida, que têm uma doença. A gente está até com um paciente agora, né, Alessandro, que está com depressão, querendo melhorar todos esses aspectos. Tem bastante atleta, mas a gente também tem um público grande de pessoas que querem melhorar a saúde no geral, né? E às vezes, né, com uma doença específica. Eu já tive vários pacientes com remissão aí do diabetes, né, obesidade, o que eu mais vejo hoje, né, é um emagrecimento bem efetivo. E o mais interessante é o emagrecimento, mas é a manutenção. Porque quando eu atuava como nutricionista convencional, eu até emagrecia os pacientes, mas depois eles retornavam ao peso. Então, agora, assim, além da perda de peso, é a manutenção do peso, né? Então, a gente tem hoje um leque bem grande de opções, né? E tem muitos artigos, as pessoas falam, mas não tem artigo específico de atletas olímpicos, por exemplo. Tem atletas olímpicos em dieta cetogênica, com dieta carnívora tem o Medeiros, né? Já temos aí o primeiro estudo, né? Está saindo o segundo estudo. Então, tem muita literatura e eu tenho muito caso clínico de paciente aí de várias modalidades e também não só no esporte, mas com melhora significativa da saúde. Essa questão aí de atleta de endurance, atleta de rápidos, né? Essa questão aí, tem até, eu tô vendo aqui agora, buscando, tem um americano que me segue aqui, o nome dele é Ryan Taylor. Ryan, ele é atleta do time americano olímpico de 400 metros. Você vai lá no perfil dele, atleta carnívoro. Ele começou, eu falei, deixa eu ver esse cara aqui. Começou a me seguir, é um atleta carnívoro. Então, quer dizer, já começou a aparecer outros atletas de modalidades mais rápidas adotando a dieta carnívora. Isso aqui é um atleta olímpico americano. E não tem porquê o atleta de explosão também não ter um resultado positivo com essa dieta, né? Claro, sim, sim. Muitos falam, vem argumentar. Muitos eu quero ver você correr 200 metros, quero ver você correr uma prova rápida. Aí eu fico pensando, cara, será que eles perguntam isso ao ganhador de um cara que faz uma maratona? O cara, o Kipchoge lá, não sei, Etiópia, não sei, se eu não me engano. Chega pra ele, cara, eu quero ver você ganhar uma prova de 100 metros. Cara, ninguém fala essa pergunta pro cara, mas fazem essa pergunta pra mim, eu quero ver você ganhar uma prova de 100 metros. Ou pegar o Usain Bolt, né, e jogar, e agora vamos correr uma maratona do Bolt. Quero ver você ganhar uma maratona do Bolt. Ninguém faz essa pergunta, né, cara? Não, são treinamentos diferentes, corpos diferentes. Não, agora eu quero ver você correr uma prova rápida. Cara, eu não treino para prova rápida. Eu não gosto de prova rápida, eu gosto de prova longa. Então, nunca vou mesmo performar. Mas se você pegar um atleta específico e colocar ele na estratégia carnívora, na dieta carnívora, ele vai performar também, sem A dúvida. gente tem até o caso do Anthony Schaff também, que tá também no meio dos 40 anos e continua jogando rugby em alto nível. E Alessandro, né? Mas assim, pega seus treinos. Porque os seus treinos em que você tem que treinar rápido. E alta intensidade? Sim. Não sinto falta nenhuma de carboidrato em jejum. E sofro ali na pista de atletismo sem problema nenhum. Hoje eu tenho total convicção de que ninguém precisa de carboidrato. Eu tenho, assim, total convicção. Nenhum atleta precisa. Mas ele precisa se adaptar. Ele precisa passar por um processo adaptativo, precisa poder passar por todo o processo, precisa passar pelo tempo. E ali no tempo que eu acho que talvez o atleta não consiga ficar. Porque tem que ter uma disciplina grande, né? Mas se você falar assim, o atleta precisa? Não. Uma vez adaptado, ele vai fazer qualquer atividade que ele queira fazer na carreira. Ele tem que aprender a utilizar a gordura do próprio corpo como a principal fonte de energia, mas a maioria das pessoas estão viciadas em utilizar o carboidrato que está na barriga, né? Então, é um processo de adaptação. Até a gente falou do Mark Sisson, acho que boa parte dos livros dele era sobre esse processo de adaptação. Como que você se adapta a ficar metabolicamente flexível no final do dia. E demora um pouco, né? As pessoas querem negócio para ontem. O Alessandro foi realmente, né, ficar bom mesmo, um ano e pouco depois, e aí parece que realmente, né? Então, ou seja,
tem que esperar o período adaptativo. Mas a gente ficou anos com muito carboidrato, usando uma via metabólica. Agora tem que fazer o treinamento nutricional. Nenhum atleta começa hoje querendo pegar o pódio amanhã. Ele começa, vai treinando fisicamente. Aí vem o treino nutricional, mesma coisa. Você vai começar hoje, mas você colher o fruto daqui para frente. E o melhor, não é só fruto de performance, é fruto da saúde também. Total. E, Medeiros, então qual que é a próxima prova? Você comentou uma prova em maio agora que vocês estão fazendo. A gente vai voltar agora a correr as 100 milhas aqui de Key West. 100 milhas são 160 quilômetros, né? 4 maratonas juntas, né? Que sai de Key Largo para Key West, né? Essa prova aí a gente já tem uma tradição em cima dela, que essa prova, quando teve a pandemia, ela foi cancelada, mas só para comemorar meus 50 anos, eu corri ela com a família, né? Eu fiz essa celebração, corri o percurso dela. Aí passaram-se 2 anos, nós voltamos lá, aí eu conquistei o 7º lugar e o primeiro da categoria. Aí nós fizemos ela quando, Letícia? A última 22, né? Se eu não me engano. 22 a 23. 23, se eu não me engano. 23, nós voltamos lá e ficamos em 3º lugar geral. Então, a gente vai querer fazer ela agora e vai tentar performar outra vez. Mas só que dessas vezes, a gente fez em jejum metabólico, né? Jejum metabólico, a gente se alimentou ali pouco durante a prova, né? Uma vez eu corri comendo fígado bovino, a outra vez foi comendo carne, as outras vezes não lembro, Letícia, mas a gente sempre se alimentou um pouquinho. O jejum metabólico é quando a gente tem consumo menor de 500 calorias ali durante o período, né? Um adulto, né? Da minha idade, assim, mais ou menos. Então a gente é considerado, porque a sua insulina continua baixa, né? A gente não tem picos insulínicos, né? Então a gente vai fazer dessa vez agora em jejum completo, só com sais minerais mesmo, porque essa foi a estratégia que eu me adaptei melhor até agora, entendeu? Então agora é dia 17 de maio, a gente vai voltar a fazer essa prova. Pô, excelente. Então a inovação agora, vocês estão brincando, entre aspas, testando todo o jejum, como que você consegue fazer. Cara, é sempre um laboratório, a gente sempre leva... Eu sou sempre picado e molestado durante as provas. Mas é demais, é demais. Esse trabalho de vocês aí é muito legal de acompanhar. Eu tenho acompanhado vocês aí nesses últimos meses, a Lívia que me apresentou o trabalho de vocês. E, cara, muito legal mesmo acompanhar. Eu vou estar acompanhando aí você nessa prova. E, Letícia, aonde que o pessoal encontra vocês aí, tanto na mídia social, quanto a empresa de vocês aí dessa assessoria, não só esportiva, mas nutricional como um todo? Aonde que o pessoal encontra vocês? Nosso trabalho ele está focado no Instagram, né? Então, tanto eu quanto o Alessandro, a gente está no Instagram. O do Alessandro é o Medeiros Endurance, o meu é o Nutri Letícia Moreira, e a gente tem a assessoria, que é a Carnivore Performance, que também é um dos Instagrams nossos, que a gente está sempre colocando ali. Tô vendo a camiseta do Medeiros aqui, Carnivore Performance, tá. Saúde, né, e performance humana, a nossa bandeira, né, na assessoria. Ali não são atletas, mas pessoas que querem melhorar a saúde, melhorar a performance no trabalho, enfim. Quando você melhora a saúde, né, tudo melhora, né, cara? Então, aí a gente tem um foco, sim, na nutrição, onde se você não mudar a sua forma de se alimentar, pouco ganho você vai ter, né? E tem os outros aspectos também, de melhora de saúde que a gente trabalha. Um trabalho de 6 meses e a gente está tendo aí resultados fantásticos aí com muita gente. Cara, se a gente fala, cara, tem que fazer. Se tu não fizer, não vai dar certo, né? A gente só mostra o caminho por aqui, a gente tem 24 horas, a gente tem contato com esses clientes 24 horas com dúvidas e questionamentos ali, a gente vai direcionar a pessoa. A gente está sendo muito satisfatório. Pô, excelente. Espero aí que cresça muito aí o número de clientes de vocês, mais gente seguindo esse... Eu ia falar esse novo estilo de vida, né? Não, é a gente voltar ao que a gente fazia antes, né? E esquecer aí tudo que passou nesses últimos 50, 60 anos, talvez aí com questão
dos ensinamentos da nutrição. Letícia, Alessandro, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo ensinamento. Vocês dois são uma inspiração aí para todos nós que estamos aí nessa mesma jornada que vocês. E até mais aí, pessoal. Obrigado.